E o Corinthians quer contratar Gustavo Scarpa, mais um dos boatos que surgiram nas redes sociais. Com a nossa função por aqui, entrar em contato com dirigentes para perguntar se existe alguma negociação ou não. Antes de gravar o vídeo, liguei para o Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão. Antes, só para recapitular, contar um pouquinho sobre a situação do Scarpa. 32 anos de idade, não deve estourar o limite de jogos no Brasileiro pelo Atlético para que possa ser negociado. Nesse momento ele tem 10 jogos, o Galo ainda disputa mais 4 partidas até a pausa para a Copa do Mundo. Foi comprado pelo Atlético junto ao Nottingham Forest por 5 milhões de euros. Hoje o Galo topa negociá-lo por 3 milhões de euros. A partir daí já começa a pintar algum problema, até porque a ideia do Corinthians é se reforçar na metade do ano sem gastar dinheiro. E o Atlético pede essa compensação financeira, 3 milhões de euros vezes 6, a gente está falando de mais ou menos 18 milhões de reais. Abre aspas para minha fonte no Corinthians, Marcelo Paz, esse nome não está sendo debatido no momento. O Paulo Henrique Ganso foi oferecido ao Corinthians, um jogador já de 37 anos, eu conheço bem o Ganso. Vi o surgimento dele lá no Santos, quando eu ainda era setorista do Santos. É um atleta que foi oferecido, porque o staff dele entende que talvez o Diniz pudesse ajudar numa transferência ao Corinthians. Inicialmente, o Corinthians recebeu o nome e levou para o Diniz e para o scout. Não houve nenhuma avaliação ainda, tá? Eu não posso passar para vocês se houve interesse ou não houve. Eu só posso passar que houve sim, o fato do jogador ter sido oferecido, mas enfim, não sei se o Diniz traria o Paulo Henrique Ganso para o Corinthians ou pediria para a diretoria do Corinthians contratá-lo. Saiu uma informação agora na ESPN que o Ganso, que está afastado do Fluminense, após sinalizar o interesse de outros times, está na mira de 3 clubes da Série A, e nenhum deles é o Corinthians, tá? É o Santos, o Remo e o São Paulo. Santos e Remo fizeram as primeiras abordagens, enquanto o São Paulo avalia fatores como custo-benefício e análise de perfil para o elenco do Dorival Júnior. O meia de 37 anos é muito bem avaliado no São Paulo, que busca a reposição para a saída do Oscar, tá? Os 3 clubes ainda tentam entender a situação de Ganso, que tem contrato com o Flu até o fim desse ano, tá bom? Esses clubes estão interessados, então acho que eles estão, algum deles aí deve levar o Ganso. No caso do Corinthians, ele foi oferecido. Diferente daqui desses clubes, o Corinthians não foi atrás. Foi oferecido porque o staff dele pensou. O Diniz está lá e o Diniz é apaixonado pelo Ganso, Claro, falando pelo jogador. Enfim, eu acho que fica a informação que foi oferecida, mas acho que não vai sair disso. Minha leve e rápida opinião aqui. Deixa o like. Você gostaria de Ganso no Corinthians com 37 anos? Deixa o like aqui. Lembra que eu passei para vocês uma exclusividade que o Corinthians só venderia o Yuri Alberto se alguém pagasse 20 milhões de euros pela parte do Corinthians? Isso já foi confirmado e todo mundo sempre fala sobre isso, tá? Agora estou te trazendo com exclusividade, tá certo? Que o Corinthians aceita 15 milhões de euros. E aí teria que chegar uma proposta de 30. Só que o Corinthians vai ganhar um pouquinho mais, porque há um combinado que o André Cury, pode abrir mão de uma parte, tá? De abrir mão aí de uma parte que ele tem que ganhar, para que o Corinthians ganhe um pouquinho mais, e aí sim o negócio seja fechado. Então o que está rolando, na verdade, é um baita jogo de cena, tá? Um baita jogo de cena entre Corinthians e Yuri, empresário, enfim. O Yuri agora é meu pai, o Yuri, enfim, dizendo que agora não é mais o André Cury. Então, cara, é uma coisa assim combinada nos bastidores, enfim, para tentar fechar esse negócio no meio do ano, tá? Então o Yuri, o nosso italiano, ganha aí um fôlego e uma esperança nova de que pode ser vendido, porque por 20 milhões de euros não ia ser vendido nunca só a parte do Corinthians. Agora, eles estão trabalhando, o André Cury está trabalhando para trazer uma proposta de 30 milhões de euros da Itália, ou de qualquer outro clube da Europa, mas tudo indica que será da Itália, de 30 milhões de euros, aí o Corinthians vai ficar com um pouco mais de 15 de euros, o André abre mão da parte dele e o Zenit recebe a parte dele também. Tá certo? Informação exclusiva importante para você.
Me atualiza, por favor. Memphis vai renovar o contrato? A torcida do Corinthians, depois dessa derrota, vamos dizer, vergonhosa na partida de ontem contra o Platense, pode ter uma boa notícia, Bruno? Dá para dizer que vai ter uma boa notícia. Não está fechada, não está assinada, mas todas as partes dão o negócio como praticamente fechado. Se lá atrás houve um certo ceticismo, já há muito tempo que a negociação vem caminhando de forma positiva. O Memphis tira ali, o Corinthians coloca aqui, patrocinadores vão surgindo. Ontem eu falei da questão do tempo de contrato, que era um desejo do Memphis até junho de 2028, ou no caso então mais 2 temporadas, pelo menos pensando em Europa, mas enfim, até junho de 2028 por conta da Eurocopa com a seleção da Holanda. O desejo do Memphis está concretizado, o Corinthians aceitou essa condição. Então já deixou de ser somente um desejo do Memphis para ser um acordo entre eles, verbal por enquanto, o tempo do contrato até junho de 2028. Partes financeiras praticamente garantidas, o envolvimento claro de alguns patrocinadores. O Corinthians está mais do que confiante. Se lá atrás o Hernan falava em confiança, a gente pode esticar um pouco mais a corda agora aqui. O Corinthians se vê muito, muito confiante e trata essa renovação como praticamente selada, praticamente garantida. Se anteriormente existia também um certo, desconfiança por parte da cúpula do Corinthians, ou seja, leia-se pessoas acima do Marcelo Paz, essas pessoas já se convenceram também, ora por questões de publicidade, ora por questões financeiras, ora por questões também de apelo emocional do torcedor corintiano. Leia-se, por exemplo, então, Osmar Stabile, que inicialmente não tinha ou não via com bons olhos a permanência do Memphis, especialmente por uma questão financeira. Hoje o Osmar Stabile abraça a ideia também. Marcelo Paz fez ali um trabalho difícil, complicado, com apoio evidentemente do Fernando Diniz, com o apoio do Memphis Depay. Então é uma negociação que estamos buscando aqui confirmações em relação a alguns pormenores, porque são vários os pormenores, vários os detalhes, mas dá para dizer sim para o torcedor corintiano que é mesmo uma questão de tempo agora para Memphis Depay assinar o contrato com o Corinthians. E digo até mais, existe até a possibilidade de essa renovação ser totalmente fechada ainda antes da Copa do Mundo. Lembrando que o Corinthians já estava assegurado em relação a isso. O Marcelo Paz falou, né, que o contrato é válido até, o atual no caso, até 31 de julho. Não teria perigo de perder o Memphis durante a Copa do Mundo. Mas o Corinthians não só está confiante, como acredita que tudo vai ser muito bem resolvido ainda antes de a bola rolar na Copa do Mundo. Tem até uma aspas do Memphis depois do jogo de ontem, e né, Bruno Vicari, para você ver como ele já manifestou por diversas vezes que quer ficar no Corinthians, quer renovar o contrato. Ele falou assim, não vim para ganhar milhões. Então, Bruno Vicari, ele fala da trajetória dele, como ele se sente adaptado no Corinthians, quase 2 anos de clube. Então, ele viu aqui no Corinthians a sua casa, né? Então, de uma certa maneira, não é questão de salário, é ajustes, né, Bruno? E também não trocaria o Corinthians, sei lá, para ir para outro clube de menor expressão no futebol europeu. Você tá jogando no gigante brasileiro, né? Não, eu vi essa declaração dele, né, quando ele fala, poxa, eu ganho 1 milhão, o meu primeiro milhão eu tinha 19 anos, eu tinha um contrato profissional desde os 16, isso mostra muito de como ele se sente bem aqui, algo que a gente tinha falado. Uma coisa que me chamou a atenção na entrevista ontem foi quando ele se mostrou incomodado pelo fato de números do antigo contrato, do primeiro contrato, terem sido divulgados e ele ser muito cobrado por isso. Sim. Então não sei se ele vai exigir assim, um sigilo maior daqui para frente, se o Bruno tem essa informação, mas eu achei isso bem interessante. E é bom registrar também que essa a primeira sinalização desse contrato de 2 anos foi o Marcelo Paz que deu aqui no Fala Fonte. Sim. Na segunda-feira. Segunda, né, ou terça? No dia do sorteio ali. Então, foi terça. Foi terça. Então, assim, a primeira sinalização foi dada aqui e agora o Bruno Andrade traz então pra gente essa questão, né, que se trata agora de tempo para esse contrato então ser assinado. Então é mais uma informação que tá aqui, porque depois, claro, o pessoal começa a divulgar, repercutir, tem que ser mesmo, porque a notícia não tem dono. A notícia, ela existe, então ela tem que ser espalhada, mas em primeiro lugar foi aqui no Fala Fonte. E Hernan, você pode complementar aqui? Vicari, pode falar, Bruno. Só jogo rápido.
É coisa rápida. Quando eu pergunto para o Marcelo Paz sobre o tempo de contrato, eu tinha uma indicação que o Corinthians tentava um contrato que tivesse término em dezembro, até por conta do ano civil, e troquei essas mensagens com o Hernan. E assim que o Marcelo Paz traz essa ideia, na verdade, como o Vicari falou, ele coloca e dá uma deixa ali, ele em nenhum momento ele cravou que seria até a Eurocopa, até junho de 28. Ele deu a deixa, na hora eu pesquei a interpretação e com base na interpretação eu fui atrás, conversei com as minhas fontes que falaram, é o desejo do Memphis. E também falamos sobre isso ontem e hoje trago então essa confirmação que o desejo acaba por ser realidade. Exato, foi. Lembra que a gente brincou e falou, então é até a Euro, aí ele deu risada e falou assim, vocês já estão querendo pescar as coisas e tal. Ele deixou escapar e a gente pescou mesmo. É um desejo do atleta, até para ele ter ali como é que fala? Manter o seu ritmo, manter o seu ritmo de jogo, o contrato e tal, não sei o que, até uma Eurocopa, que a gente sabe que competições pela seleção com o Memphis, hoje ele tem números espetaculares e tal. O maior artilheiro da história da Holanda. E o Hernan, o que ajudou o Corinthians também nesse processo de renovação, que o Bruno Andrade traz a informação que está mais encaminhado para um desfecho positivo, é que o Memphis, ao longo desse processo, ele ajudou muito o Corinthians em sinalizar que ele queria ficar, né? Isso pesou a favor do Timão. No sentido, ele poderia falar, deixa as coisas rolarem, vamos adiar. Mas o Memphis sempre externou que ele queria ficar no Corinthians, né, Hernan? A volta assim, do Memphis à seleção foi no Corinthians. Sim. A chegada dele no Corinthians foi uma chegada muito estrondosa, ele sentiu o carinho do torcedor logo de cara, ele já se sentiu em casa quando pisou pela primeira vez na Neoquímica Arena, com toda aquela recepção que foi. Quando entrou em campo, deu resultado, levou o Corinthians lá para a Libertadores, ou ajudou o Corinthians a levar lá para a Libertadores e estava na zona de rebaixamento, quase ali convivendo com resultados ruins. Tem um ano de um título paulista, tem um ano da Copa do Brasil e depois da Supercopa. Então, assim, hoje, o que o Memphis precisa? O que o Memphis precisa para estar bem na seleção brasileira? Ele precisa estar jogando, ele precisa ter resultado e, obviamente, a convocação holandesa. Verdade, estamos com o Brasil aqui na cabeça, mas na seleção holandesa. Então, o que o Memphis precisa? Uma organização de clube. Ele começou a bater nisso. Sim. O Memphis começou a bater na questão da estrutura, na melhoria do time. E aí, quando fala, indicou lá o Zaccaria, indicou não sei o quê, muita gente questionou e tal. Isso é absolutamente natural, acontece. Normal acontecer. Normal, um jogador do quilate do Memphis indicar caras que ele considera. O Rogério Ceni não ia lá no intervalo conversar com os caras e falar assim, você não quer jogar no São Paulo? No meio do jogo, né, às vezes. Aconteceu várias vezes. Então, assim, enfim, romantiza-se demais as coisas. Acho que você leva O Messi falou isso pro Paulinho, pô. Falou pro Paulinho. O Paulinho contou isso já várias vezes. No intervalo falou, você não quer jogar aqui, você não quer vir pra cá e tal. Então, assim, isso acontece, é natural. O Memphis bate na questão da organização do Corinthians, mexe em departamentos, mexe com gente da política, depois do título da Copa do Brasil, né? Ele é encucado com algumas coisas que acontecem no dia a dia, quer melhorar a estrutura, quer melhorar o CT. Então, assim, para ele se sentir bem e ir para a seleção e jogar no Corinthians, do jeito que ele está e foi recebido pela Fiel aqui, e é querido pelo torcedor, não tem por que ele ir embora. Não é dinheiro. Assim como ele falou. Aliás, só um bastidor, a análise do departamento de futebol internamente no Corinthians é que a entrevista dele foi muito boa ontem. Interessante isso. Analisaram como muito boa a entrevista do Memphis ontem e que ele deixa claro o atual momento do Corinthians em relação à renovação, Bruno. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.